Como mencionado no vídeo anterior, a partir de agora até o restante desse capítulo, nós utilizaremos uma abordagem que eu denominei de macroscópica para o estudo de três categorias de escoamento. Escoamento que ocorre no interior de dutos, chamado de escoamento interno também. Neste caso, o nosso objetivo será o de estabelecer uma relação entre a vazão do fluido e as forças motrizes para o escoamento ocorrer. As forças motrizes que consideraremos serão gravidade e diferença de pressão. Posteriormente, estudaremos o escoamento em torno de objetos, também chamado de escoamento externo. O objetivo nessa etapa será o de estimar a força de arraste entre o fluido e o objeto e deduzir parâmetros relevantes associados a essa força. Finalmente, nós concentraremos a nossa atenção em escoamento em leite de partículas, que são muito relevantes em situações de engenharia metalúrgica, e nesse caso, nosso objetivo vai ser de estimar a queda de pressão sofrida por um fluido ao atravessar este leite de partículas e também identificar os parâmetros, tanto relativos ao fluido quanto ao leito, que interferem nesta queda. É interessante lembrar que, particularmente para os dois primeiros casos, seria possível desenvolver uma abordagem completamente teórica para estabelecer essas relações. A dificuldade é que no escoamento turbulento, a dedução teórica dessas relações se torna muito complexa. Então, uma alternativa que é normalmente utilizada é de acoplar uma abordagem teórica com informações experimentais complementares, que servem então para determinarmos e cumprirmos os objetivos que estão propostos aqui. Iniciando o nosso tratamento para escoamento em dutos ou escoamento interno, a grande questão que surge nesta abordagem, quando nós queremos deduzir uma relação entre vazão e as forças motrizes para o escoamento ocorrer, é termos condição de estabelecer uma equação matemática que quantifique a força de atrito entre o fluido e a parede. Essa força de atrito é sempre uma resistência ao escoamento. Então, uma equação que foi proposta para a estimativa dessa força de atrito está designada aqui, o F índice K é essa força de atrito entre a parede do duto e o fluido, e foi proposto que essa força de atrito fosse obtida a partir do produto de três grandezas: uma área característica, a energia cinética do fluido por unidade de volume dele, essa energia cinética é avaliada estimando a velocidade média do fluido no duto, e o produto dessas duas grandezas por um parâmetro chamado fator de fricção. É importante salientar que essa equação não é uma equação fundamental de fenômeno de transporte, não é possível deduzi-la. Isso foi uma proposta de equação para estimar a força de atrito, e essa equação só faz sentido, só pode ser utilizada uma vez que definamos o que é essa área característica e, principalmente, valores ou formas de avaliar esse fator de fricção. Na realidade, nós podemos entender essa equação como uma definição desse fator de fricção. Como veremos a seguir, ou nos slides seguintes, o fator de fricção ele foi estimado através de informações experimentais. E aí, conhecendo este fator e os parâmetros que o determinam, nós podemos estimar o seu valor e, a partir dele, da definição dessa área característica, determinar a força de atrito e, através de balanços globais de força, estabelecer, então, a relação entre vazão e forças motrizes, que foi o objetivo traçado, então, nesse tipo de escoamento. Naquela equação apresentada no slide anterior, aqui está apresentada uma versão dela considerando um duto cilíndrico. A área característica é a área de contato entre o fluido e a parede do duto. Por um duto cilíndrico, essa área de contato é expressa pelo perímetro do duto, que é πd, vezes o seu comprimento, que é L. Então, isso aqui corresponderia à área característica, a energia cinética do fluido avaliada usando a sua velocidade média e avaliando essa energia cinética por unidade de volume do fluido, nos fornece meio de ρ, que é a densidade do fluido, sua velocidade média ao quadrado, multiplicado pelo fator de fricção, que é avaliado experimentalmente. Então, eu gostaria que vocês imaginassem ou propusessem um aparato experimental que pudesse ser construído para fazer a avaliação experimental desse fator de fricção. No próximo slide, nós veremos uma proposta de equipamento
tipo de dispositivo que possa ser usado com essa finalidade. Mas eu acho interessante vocês pausarem o vídeo nesse instante e proporem um dispositivo ou algum recurso experimental de laboratório que pudesse ser utilizado com essa finalidade. A figura, então, que vai aparecer aqui é uma ilustração esquemática de um aparato que poderia ser construído com a finalidade de avaliar experimentalmente o fator de fricção. Uma configuração que imaginei é essa que está apresentada aqui. Nós temos um duto cilíndrico, neste caso, numa dada posição. Aqui eu optei pela posição horizontal, mas esse posicionamento ele é irrelevante para a utilização dessa concepção de aparato experimental. Então, temos um duto horizontal, temos dois tomadores de pressão, poderia ser também um manômetro diferencial. Então, eu representei aqui dois tomadores de pressão instalados distantes de um comprimento L. Então, eu chamei essa posição aqui de Z igual a zero, que seria o plano onde está instalado o primeiro tomador de pressão, e Z igual a L, instalado o segundo tomador de pressão. Nós conhecemos o diâmetro do duto, a distância entre os tomadores de pressão, e a avaliação experimental que faríamos é da diferença de pressão entre esses dois planos para diferentes níveis de vazão de fluido escoando. Essa vazão ela pode ser medida por algum dispositivo de medição de vazão, algum equipamento, um rotâmetro, por exemplo, que é um dispositivo que serve para medir vazões, mas poderia ser utilizado através de um aparato bem simples, que consistiria em coletar a água que está saindo aqui dessa extremidade do duto num recipiente, cronometrar um determinado tempo e verificar qual que é o volume de água que foi coletado, ou o volume de fluido que foi coletado. Com a razão entre o volume dividido pelo intervalo de tempo, nós teríamos a vazão. Então, conheceríamos a vazão, as características geométricas do tubo, as características também do material do qual o tubo é confeccionado, e a medição, então, consistiria em determinar essas diferenças de pressão para diferentes fluidos e diferentes vazões. Se aplicarmos o balanço de força global para um domínio como esse, considerando essa seção de referência, nós podemos dizer que a força motriz aqui para o escoamento ocorrer é a força associada à diferença de pressão e que a força que está resistindo ao escoamento é a força de atrito. Se o duto tivesse inclinado, surgiria também a força da gravidade neste balanço de força. Considerando o sistema que foi apresentado no slide anterior, nós podemos dizer então que a força que está provocando o movimento, a força motriz para o escoamento, é a força associada à diferença de pressão, e a força que está resistindo ao movimento é a força de fricção entre o sólido e o fluido. Para um duto cilíndrico, a força associada à diferença de pressão seria πd ao quadrado sobre 4, é a área da seção transversal da tubulação, multiplicado pela diferença de pressão que foi medida. E isso sendo igual a πd vezes L, que é a área de contato fluido, parede do duto, meio de ρ, velocidade média ao quadrado, vezes F. Essa versão da equação aqui, ela funciona bem para um fluido incompressível, ou para um fluido compressível, desde que nós tivéssemos pequenas variações de pressão que interferissem pouco no valor da densidade do fluido. Vocês observem que, utilizando a equação que foi proposta anteriormente, nós podemos transpor termos e obtermos uma equação para a estimativa do fator de fricção. Para a avaliação deste fator de fricção, então, nós teríamos que medir a diferença de pressão, o comprimento entre os quais essa diferença de pressão está sendo medida, o diâmetro da tubulação, a densidade do fluido e a velocidade média dele ao longo da seção. Como nós já sabemos de estudos anteriores, essa velocidade média é determinada pela razão entre a vazão volumétrica dividido pela área da seção transversal da tubulação. Se nós fizermos uma verificação das unidades, das dimensões do F, nós concluiremos que o F é um número adimensional. Eu sugiro que vocês também façam essa verificação e certifiquem que o F é um número que não tem unidade. A questão que surge agora é, uma vez que nós já construímos o aparato, quais variáveis que nós utilizaremos ou quais variáveis cujos efeitos nós avaliaremos na determinação experimental do F.
Então, um ponto inicial na condução dos experimentos é propormos as variáveis que vamos estudar. Aqui não há problema algum em propormos variáveis que eventualmente não irão afetar o F. O problema é listar uma quantidade menor de variáveis e esquecer alguma variável que possa ser relevante. Aqui nesse caso eu listei 6 variáveis que julguei que fossem relevantes e que interferissem no valor do F. O diâmetro da tubulação, o comprimento da seção que está sendo avaliada, a diferença de pressão, a densidade, a viscosidade do fluido, a velocidade média e esse parâmetro epsilon aqui, que é a rugosidade do duto, que vai depender do material que ele é feito e do acabamento também. Isso aqui é uma proposta que foi feita. A ideia é depois verificar se realmente todas essas variáveis são importantes. E observem que todas essas variáveis são variáveis que nós chamamos de independentes. Nós controlamos o valor delas. Eu posso selecionar o diâmetro do tubo, selecionar o comprimento entre os quais eu vou fazer a avaliação da diferença de pressão, selecionar o fluido, alterar os valores de vazão e alterar os valores da rugosidade, alterando o tipo de tubo e o seu acabamento interno. Então, essas variáveis são variáveis independentes, eu controlo os valores delas. Por sua vez, o F é uma variável dependente, eu não controlo o seu valor, ele é um resultado das variáveis independentes. Então, para cada configuração dessas variáveis, se elas realmente forem as variáveis relevantes neste caso, nós teremos valores de F diferentes. Eu vou inicialmente, antes de exemplificar os resultados, de mostrar uma abordagem para a condução dos experimentos, conceituar um pouco melhor o que é rugosidade e formas de avaliar este parâmetro. A variável nova que surgiu aqui então foi a rugosidade. Nós vamos então conceituar a rugosidade e ver como é que ela pode ser determinada através de experimentos. Essa figura que é apresentada aqui, ela ilustra um tubo, e aqui eu dei um zoom nessa região para nós examinarmos como é que é o acabamento superficial dele. Quer dizer, qualquer superfície sólida interna de um tubo, se ampliarmos o suficiente, nós acabaríamos vendo uma configuração semelhante a essa daqui, com valores com picos e vales associados ao acabamento superficial. A definição, ou uma das definições, no caso a definição que utilizaremos para a rugosidade nesse caso, é a altura média desses picos e desses vales. Um aparelho que é utilizado com essa finalidade é o rugosímetro, ou perfilômetro, que permite fazermos uma análise da topografia da superfície e, analisando isso, ele permite que seja deduzido um valor dessa rugosidade. Um desses aparelhos ele tem uma ponteira bem fina que percorre a superfície e vai registrando a topografia dela, e um software que vai fazer essa análise e posteriormente processar as informações e fornecer o valor de rugosidade. Essa figura eu já tirei ela de um site na internet, de um possível dispositivo para fazer essa análise. Aqui a gente vê a topografia da superfície e a partir dessa topografia é possível gerar gráficos em 2 dimensões, retratando então a variação da altura dos picos e vales e a partir disso determinar valores de rugosidade. Esses equipamentos podem funcionar com essas ponteiras metálicas com dimensões bem pequenas ou mais recentemente também utilizar laser. Nesse caso aqui, a rugosidade dessa superfície que foi avaliada corresponde a 0,072 micrômetros. Esse tipo de valores de rugosidade nós encontramos também na literatura para alguns tipos de material, caso não se disponha dessa técnica ou de algum equipamento para fazer a medida, esses valores que constam na literatura podem ser um recurso também a ser utilizado para a estimativa dessa rugosidade. Nesse slide, nós temos alguns exemplos de faixas de valores de rugosidade para alguns tipos de materiais usados na confecção de tubos.
Vamos aqui para o aço comercial, ferro galvanizado, ferro fundido, concreto, e aqui as faixas de valores. Isso aqui é um pequeno compacto de tabelas que a gente encontra na literatura, essa foi extraída do livro do Geiger e do Poirier, mas se formos, por exemplo, em handbooks de engenharia mecânica ou de engenharia química, encontraremos tabelas bem mais completas do que essa e, eventualmente, até informações fornecidas pelo fabricante dos diferentes tubos. A questão, então, que se apresenta agora para nós é como proceder, como desenvolver os experimentos de forma a caracterizar o efeito das diferentes variáveis sobre o fator de fricção. Vocês notem que, se conhecermos o valor do fator de fricção e conseguirmos determinar, através dos valores das variáveis que o afetam, nós temos condição de determinar a força de atrito, e conhecendo a força de atrito, nós temos condição, então, de desenvolver balanço de força e estabelecer a relação que foi proposta originalmente, que é entre vazão do fluido e as forças motrizes que estão interferindo no seu escoamento. Vocês notem que, através da nossa análise preliminar, nós listamos 6 variáveis independentes e uma variável dependente, que é o fator de fricção F. Imagine que fôssemos para o laboratório e procurássemos analisar o efeito dessas 6 variáveis sobre o F e selecionássemos 6 níveis diferentes para cada um dos valores dessas 6 variáveis. Se vocês examinarem quantos experimentos seriam necessários, se fôssemos testar todas as possíveis combinações, nós necessitaríamos de desenvolver 6 elevado a 6 experimentos. Esse número é da ordem de 46 mil experimentos. Imagine que naquele aparato que propusemos anteriormente, que nós fôssemos desenvolver 46 mil experimentos nele. Mesmo tendo uma equipe dedicada ou várias equipes trabalhando em turnos, e conseguíssemos realizar 100 experimentos por dia, isso demandaria em torno de 460 dias para desenvolvermos esses experimentos sem desenvolvermos réplicas. Se resolvêssemos fazer os experimentos em réplicas e fizéssemos, por exemplo, para cada condição experimental 3 experimentos para podermos avaliar médias, desvio e padrão, seria um mínimo de número de experimentos necessários, nós gastaríamos em torno de 460 dias multiplicados por 3, o que significaria gastar aproximadamente 4, 5 anos desenvolvendo os experimentos e isso trabalhando em turnos de 24 horas do dia. Essa análise dimensional que vamos desenvolver, ela é baseada num teorema chamado teorema P de Buckingham, e o que ela nos fornece é uma maneira de agrupar esses números, essas variáveis que nós listamos, em números adimensionais que vão ser em quantidade muito menor do que essas variáveis originais e que vão nos permitir obter resultados com a mesma qualidade, mas com um dispêndio de esforço experimental e de tempo muito menor. Então, é uma técnica bastante utilizada quando nos defrontamos com problemas, especialmente na área de fenômeno de transporte, onde temos uma variável dependente. Aqui, nesse caso, essa variável dependente é o F, e uma listagem de variáveis independentes cujos efeitos nós queremos avaliar. Essa técnica de análise dimensional ela nos ajuda a estabelecer esses números adimensionais, reduzir os números de experimentos sem perda de qualidade no resultado. A primeira etapa no desenvolvimento dessa listagem, dessa análise, nós já fizemos, foi a identificação das variáveis. A segunda etapa é a de avaliação das dimensões das variáveis envolvidas. Então, essa tabela aqui fornece as dimensões das 7 variáveis que estamos propondo. O F, que nós já sabemos que é dimensional, e o restante, diâmetro, comprimento, viscosidade, densidade, velocidade média e a rugosidade. Eu recomendo que vocês façam uma verificação dessas dimensões aqui para analisarem se elas estão corretas. A classificação das variáveis é feita em 3 categorias: variáveis geométricas, variáveis cinemáticas e variáveis dinâmicas. A seguir eu apresentarei alguns exemplos desses tipos de variáveis e acho interessante que vocês procurem, ao ver os exemplos, identificar quais são os critérios que são usados para categorizar as variáveis em cada uma desses tipos que estão apresentados aqui.
Neste caso, nós temos alguns exemplos de variáveis geométricas. Comprimento, área, são todas variáveis geométricas. O que todas elas têm em comum? É que todas elas, a grandeza é expressa usando apenas dimensão de comprimento. O comprimento tem dimensão de comprimento, a área é comprimento ao quadrado, L é comprimento, o volume é comprimento ao cubo. Então, as variáveis geométricas são aquelas cujas dimensões são todas especificadas em função da dimensão de comprimento. Aqui, exemplo de variáveis cinemáticas, com algumas listagens delas e as respectivas dimensões. O que observamos em todas essas variáveis que definem as variáveis cinemáticas é o fato de todas elas terem dimensão de tempo, mas não terem dimensão de massa. Elas podem ou não ter dimensão de comprimento também. Então, exemplos de variáveis cinemáticas, o próprio tempo, velocidade, a viscosidade cinemática, vazão volumétrica, aceleração, todas essas são variáveis cujas dimensões são expressas envolvendo tempo, comprimento ou não, mas não tem massa presente nelas. A terceira categoria das variáveis são as variáveis dinâmicas. Aqui tem alguns exemplos delas. Característica de todas essas variáveis dinâmicas é que elas têm em sua dimensão grandezas de massa. Podem ou não ter comprimento, podem ou não ter o tempo, mas todas elas têm massa presente nas suas dimensões. Então, exemplo, pressão. Pressão tem dimensão de massa por comprimento por tempo ao quadrado. Quantidade de movimento, produto de massa vezes velocidade, então é massa vezes comprimento por unidade de tempo. Vazão de massa, massa por unidade de tempo. Todas essas variáveis que estão listadas aqui são variáveis dinâmicas. Então, utilizando esse critério, nós vamos categorizar as variáveis que listamos como sendo aquelas que interferem no F. Examinaremos em função das dimensões em que cada categoria aquelas variáveis vão se inserir. Nesta etapa agora faremos a classificação das variáveis envolvidas. Então nós tivemos 6 variáveis que são variáveis independentes e o F, que é uma variável independente. Como o F é adimensional, ele não vai entrar em nenhuma dessas 3 categorias, mas nas variáveis geométricas nós temos diâmetro, comprimento e rugosidade, todas elas têm dimensão de comprimento. Variável cinemática nós temos a velocidade média do fluido, e variáveis dinâmicas nós temos a densidade e a viscosidade do fluido. Na próxima etapa, então, da análise dimensional, dentro de cada grupo nós selecionaremos uma variável que vamos chamar de variável básica. Neste caso aqui eu selecionei como variáveis básicas o diâmetro, a velocidade média e o ρ. Essa escolha é absolutamente arbitrária. Neste caso aqui, o único que eu não tinha opção era na velocidade média, mas aqui poderia ser escolhido qualquer uma das outras variáveis geométricas para constituir essas variáveis básicas. Neste caso, então, com essa opção, nós temos essas 3 variáveis como sendo as variáveis básicas que utilizaremos no processamento a seguir. Selecionadas, então, as variáveis básicas, a próxima questão a ser tratada é: qual é o número de grupos adimensionais que são necessários para nós caracterizarmos o sistema e, posteriormente, montar esses grupos adimensionais. Então, em relação ao número de grupos adimensionais, eles são determinados a partir dessa expressão. O número de grupos adimensionais é o número de variáveis envolvidas menos o número de dimensões que são utilizadas para caracterizar essas variáveis. Então, nós temos 7 variáveis envolvidas. O número de dimensões que temos é 3, massa, comprimento e tempo. Então, nós podemos caracterizar o nosso sistema utilizando 4 grupos adimensionais. Um desses grupos adimensionais vai conter a variável dependente e os outros 3 grupos adimensionais as variáveis independentes. Então, imaginem que agora nós vamos para o laboratório para determinar o efeito dos 3 grupos independentes sobre o valor do grupo dependente. Então, são 3 grupos cujos efeitos serão avaliados. Se novamente formos manter o padrão de 6 níveis diferentes para esses grupos, nós precisaríamos de pouco mais de 700 experimentos. Se tivéssemos a mesma força-tarefa para realizar esses experimentos e conseguíssemos fazer 100 experimentos por dia,
nós gastaríamos pouco mais de uma semana. Se fizéssemos experimentos em 3 repetições, nós gastaríamos alguma coisa em torno de um mês, que é um tempo muito menor do que aquele que a gente consumiria se estivéssemos desenvolvendo os experimentos, analisando os efeitos das variáveis individuais que listamos. Então, a análise dimensional é um recurso bastante poderoso que nos ajuda a reduzir o número de experimentos sem implicar em nenhuma queda de qualidade. Então, neste caso, nós vamos montar 4 grupos adimensionais que serão utilizados para a caracterização dos efeitos das diferentes variáveis sobre o F. Nós apresentaremos, então, a seguir uma metodologia que pode ser usada para a montagem desses grupos adimensionais. Eles não são obtidos de qualquer jeito. Há um critério a ser utilizado para a determinação desses grupos adimensionais. De que forma esses grupos adimensionais vão ser montados? Vocês viram que numa das etapas anteriores nós escolhemos 3 variáveis básicas. O número de variáveis básicas é equivalente ao número de dimensões que estamos utilizando. Então temos 3 categorias, variáveis geométricas, dinâmicas e cinemáticas. Em cada uma delas nós escolhemos um representante, e aí esses grupos adimensionais são montados de que forma? Agrupamento dessas 3 variáveis básicas, que vão aparecer em todos os grupos que aqui estão sendo designados como grupamentos π. Então, em cada uma delas, nós temos diâmetro, velocidade média e densidade, elevadas a expoentes a determinar, e as 4 variáveis restantes, nós vamos distribuí-las uma para cada um dos 4 grupos adimensionais. Então, as restantes seriam viscosidade, comprimento, rugosidade e o fator de fricção. Esses coeficientes A, B, C, até N, O, Q, eles vão ser determinados de que maneira? Montados através de equações que vão garantir que esses números aqui sejam realmente números adimensionais. Para eles serem adimensionais, eles não podem ter dimensão nem de massa, nem de comprimento, nem de tempo. Então, para cada um desses grupos, nós montaremos um sistema de equações lineares que vão garantir que esses grupos sejam adimensionais, e só há uma combinação desses expoentes que satisfaça esse critério desses números serem adimensionais. Eu vou fazer com mais detalhe um desses casos e solicito que vocês repitam o procedimento para os demais grupos para verificar os grupos adimensionais que são obtidos e comparar com os que vão aparecer nos slides seguintes. Nós examinando o caso do grupamento π1. Então, os expoentes para as variáveis diâmetro tem dimensão de L, elevado a expoente A, velocidade tem dimensão de comprimento por tempo, elevado a expoente B, densidade tem dimensão de massa por volume, elevado a expoente C, e a viscosidade, está com expoente 1. Então, eu agrupei aqui essas variáveis, coloquei o grupamento π1, e nós sabemos que para ser adimensional, não pode ter dimensão de L, nem de M, nem de T. Para isso significa que os expoentes resultantes aqui devem ser zero. Então, isso vai nos propiciar montar 3 equações lineares que devem ser resolvidas. Então, para ele não ter dimensão de comprimento, o que deve acontecer? A soma dos expoentes aqui do comprimento nessa relação deve ser igual a zero. Então, se fizermos isso, A mais B menos 3C menos 1 tem que ser igual a zero. Para não ter dimensão de massa. Para não ter dimensão de massa, C mais 1 tem que ser zero. Para não ter dimensão de tempo, menos 1 elevado a B dá menos B, menos 1 igual a zero. A solução desse sistema de equações, peço mais uma vez que vocês verifiquem essa solução, nos fornece valores de A, B e C, todos eles iguais a menos 1. A hora que substituímos esses expoentes na definição desse grupo π1, nós obtemos a sua definição, que passa a ser viscosidade dividido por diâmetro, velocidade média e ρ. Se a gente inverter esse número, nós temos um número adimensional, que é um velho conhecido nosso, que é o número de Reynolds. O que isso significa em termos práticos? Que nós não precisamos de ir para o laboratório e analisar individualmente o efeito de, por exemplo, densidade e viscosidade do fluido, diâmetro, velocidade média. Nós podemos analisar o efeito do número de Reynolds.
Então, uma outra consequência disso é que, se o número de Reynolds é o que é determinante, isso aqui nos permite dizer que, se eu construo um aparato que opera com um determinado número de Reynolds, um outro aparato com outras dimensões, com outro fluido, que também tem esse mesmo número de Reynolds, eles vão ser, do ponto de vista de escoamento, similares. Então, o número de Reynolds também é um critério de similaridade para analisarmos, por exemplo, aparatos de laboratório e sistemas industriais. Se repetirmos o procedimento para os demais grupos adimensionais, utilizando a mesma metodologia que utilizamos para o grupo π1, nós determinaremos os grupos restantes, grupo π2, comprimento dividido pelo diâmetro, grupo π3, rugosidade dividido pelo diâmetro, chamada de rugosidade relativa, e o grupo π4 é constituído só pelo F, que ele já é um número adimensional, então ele já é o grupamento 4. O que vamos procurar fazer no laboratório, então, o que é? É determinar como que o grupamento π4 depende dos demais grupos adimensionais. Número de Reynolds, comprimento relativo, rugosidade relativa. Quem vai nos informar o efeito dessas diferentes variáveis e se realmente elas são relevantes são os dados experimentais. Então, o que vamos buscar através dos experimentos é fazer a determinação dessa função. Como que o F se relaciona com o número de Reynolds, com o comprimento relativo e com a rugosidade relativa. Esses experimentos foram desenvolvidos em meados do século passado e os resultados propostos originalmente na forma de um gráfico. Este gráfico é apresentado nesse slide. Nós temos na ordenada o fator de fricção e na abscissa o número de Reynolds. E temos várias curvas para rugosidades relativas diferentes. Aqui alguns aspectos relevantes a essa figura. Primeiro, a escala para o F e do Reynolds, as escalas de F e Reynolds são escalas logarítmicas. Há correlações diferentes para escoamento laminar, que é aquele que prevalece até Reynolds igual a 2100. No caso, F para esse regime é 16 sobre Reynolds. Esse valor de F aqui ele poderia ser determinado teoricamente, uma vez que no escoamento laminar nós conseguimos, através do perfil de velocidade, quantificar a força de atrito, então não seria necessário desenvolver experimentos nesse regime de escoamento. E nós vemos que no caso do turbulento, diferente do que acontece no laminar, a rugosidade passa a interferir no valor do F, coisa que não acontecia no caso do Reynolds, na faixa de escoamento laminar. Então nós temos várias curvas aqui. À medida que a rugosidade relativa aumenta, o valor do F aumenta, significando uma maior intensidade de atrito. Este gráfico ele mostra que o comprimento relativo não interferiu. Isso é verdadeiro desde que a gente tenha escoamento totalmente desenvolvido. Isso, no caso do regime turbulento, significa que o tubo tem que ter um comprimento de pelo menos 10 vezes o diâmetro. Se esse critério for satisfeito, o escoamento vai ser totalmente desenvolvido e, a partir desse ponto, então, essas correlações de F com Reynolds funcionam. É extremamente interessante que possamos representar essas linhas através de equações. Então, no século passado e já no início desse século, foram propostas equações matemáticas, especialmente para o regime turbulento, que traduzissem esses resultados que estão aqui na forma de uma figura em termos de equações matemáticas. No caso do regime turbulento, há várias equações propostas com esse objetivo. Eu selecionei uma delas, que vale para Reynolds maiores do que 5.000 e que fornece, então, o valor do F em função da rugosidade relativa e do Reynolds. Saliento que há várias outras correlações que permitem também fazer essa estimativa. Essa daqui é apenas uma delas que eu já verifiquei que funciona adequadamente, ou seja, fornece valores muito próximos daquele do resultado experimental. Vocês notem que nós teríamos uma correlação para Reynolds, então para valores até 2100, que é 16 sobre Reynolds, e essa para o regime turbulento com Reynolds maiores do que 5.000. Já no ano de 2008 foi proposta uma nova correlação que aí cobre toda a faixa de números de Reynolds, inclusive o trecho de transição. Essa correlação foi proposta por esse pesquisador, Tilton, em 2008, e fornece o valor do F em função do Reynolds e desses parâmetros A e B,
estão representados aqui embaixo, e esses parâmetros A e B são função do Reynolds e da rugosidade. O interessante dessa relação é que ela cobre toda a faixa de números de Reynolds. Nós não precisamos de seccionar as correlações. A desvantagem é que ela é mais complexa do que as anteriores. Eu recomendo que vocês façam um gráfico dessa função, utilizando valores diferentes de rugosidade, e comparem com os resultados obtidos tanto pela correlação para laminar quanto para turbulento. No próximo vídeo, nós utilizaremos as equações que foram desenvolvidas para resolver alguns exemplos de interesse prático.